A todos, por gentileza, a abrirem ou acompanharem a leitura que eu vou fazer em 1 João, capítulo 3. Estarei lendo dos versículos 7 ao 10. Nós nos concentraremos no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos ler juntos somente o versículo 8, por gentileza? Vamos ler juntos? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Só para lembrar os pais que desejarem, quiserem, as crianças, tem uma salinha, se desejarem, tá? Vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és poderoso, amoroso, gracioso, misericordioso. Nós temos celebrado o início do Teu plano nesse mundo, ao enviar o Teu Filho em amor. Pai, muito obrigado. Nós agora, nessa noite, queremos nos colocar diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique de toda a injustiça, e que o Senhor mesmo, pela Tua palavra, mediante o Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Abençoe a mim, abençoe aos meus irmãos, todos aqueles que estamos ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós queremos trazer, como temos trazido neste mês, uma reflexão acerca desse período natalino ou do Natal. Eu gostaria que nós pensássemos não só no nascimento do Senhor, mas que nós pensássemos na salvação como um todo, na vitória que foi conquistada por Jesus sobre o mal. Observe uma coisa, quando nós lemos um texto como lemos nessa noite, nós podemos pensar como palavras iniciais que o problema que está por trás de tudo o que enfrentamos hoje, nesse mundo, em termos de mal, é porque há a existência de um ser malévolo ou mal,
que continuamente, esse ser, ele subverte toda a tentativa. Toda tentativa de conter o mal avança. É como se ele estivesse derramando uma torrente de maldade continuamente no curso da vida humana. Por isso que nós, por nós mesmos, nunca iremos resolver o problema do mal por nós mesmos. Nunca. E nós estamos sempre nos deparando com manifestações dessa atuação, dessa força sobrenatural na vida. Se você é cristão, e você já leu a carta, por exemplo, de Paulo aos Efésios, tem 6 capítulos nessa carta. 3, você tem a doutrina daquilo que Deus fez por nós, por meio do seu bendito Filho. Nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo começa a detalhar como devemos viver a vida cristã. Mas depois dele falar sobre a vida em família, a vida no trabalho, a vida na igreja, ele fala, irmãos, tem algo para vocês pensarem. É quase dizendo assim, depois de termos pensado no menino na manjedoura, depois de termos pensado nas promessas do plano de Deus, de trazer esse bendito Salvador, irmãos, temos que ser realistas, devemos pensar em algo mais. Devemos pensar que se você entendeu o Natal, se Jesus veio não só como uma criança, morreu na cruz do Calvário, pagou pelo seu pecado, pagou pelo meu pecado, você entrou em uma guerra diferente. Você estava de um lado, o império das trevas, e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, você está no campo de batalha do vitorioso Jesus Cristo. Aí Paulo, leiam comigo, Efésios 6,12. Olha o que Paulo diz. Depois de falar sobre família, sobre tudo, ele diz, existe uma luta para ser travada. Vamos ler juntos, irmãos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E aqui eu preciso te falar uma coisa, só de falar em diabo, talvez o auditório se divida em 2 opiniões, pegando aquilo que C.S. Lewis trouxe naquele livro dele chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro bem recomendado. Ele diz assim que a humanidade, e nós estamos aqui com representantes da humanidade, ou seja, a nossa raça pode cair em 2 erros que são igualmente graves. O primeiro erro, não acredito na existência do diabo e dos demônios. Esse é o primeiro erro. O outro erro é acreditar que existe, ter um interesse excessivo e doentio por eles. São 2 erros. Um é não acreditar e o outro é acreditar demais. Mas fique sabendo de uma coisa, os demônios, são palavras do C.S. Lewis, os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros, ou não crer, ou crer demais. Ou seja, o diabo, ele dá boas saudações para o materialista existencialista, e ele também dá as boas-vindas para qualquer forma de bruxaria. Você acredita no diabo? É uma primeira pergunta para a gente pensar. Sabe por quê? Porque o Natal, em um sentido, é como Deus vem para vencer o mal por nós. Nós não podemos deixar isso de lado. Nessa noite, nós queremos pensar 3 coisas bem simples. Quem é este inimigo? Quais as obras do inimigo? E a vitória sobre o inimigo. 3 coisas fáceis. Quem é o inimigo? Quem é esse inimigo? O texto que lemos juntos, ele fala dele algumas vezes. Vocês já viram esse versículo? Aquele que pratica o pecado procede dele, desse ser, do diabo. Aí repete de novo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou. E aí vem, por que nós celebramos o Natal? É porque é o início, na terra, do maior plano de resgate de pecadores como nós. O Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. 2 coisas sobre esse inimigo. A primeira coisa que nós queremos ver, que esse inimigo, o diabo. Nós estamos vendo então, quem é esse inimigo? Sabemos, é o diabo. Qual é a primeira coisa que queremos pensar sobre ele? Ele não é uma disputa com Star Wars, a força e
os dois times. Não é isso, porque ele é criatura. Ele é um ser criado por Deus. Vamos ver um texto fora daqui. Um texto em Ezequiel 28. Só esse aqui fora do nosso estudo aqui em João. Ezequiel 28, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. E a maioria dos teólogos dizem que aqui está descrevendo esse nosso inimigo como uma criação de Deus. Chamando ele de sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste, isso é importante, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito és nos teus caminhos, desde o dia, e repete o termo, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em ti, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. A primeira coisa que temos sobre esse ser, esse nosso inimigo, em que o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras dele. A primeira coisa que aprendemos aqui é que ele é alguém criado por Deus. Ele é o sinete da perfeição. Por isso que repete duas vezes como criatura de Deus. Mas no mesmo texto, em João disse que ele vive pecando desde o princípio. É isso que João diz. Ele é alguém criado por Deus, é alguém que se rebelou contra Deus. Um outro texto do Antigo Testamento é Isaías 14, 12 a 14. Isaías 14, 12 a 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, e aí a gente vê a queda dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, todas as vezes que um ser humano se coloca muito acima de todos, para ser quase adorado por todos, é o diabo quase figurado em pessoa, porque o sonho dele era estar acima de Deus. Então, ele é alguém criado por Deus, alguém que se rebelou contra Deus. E o nome dele na Bíblia: Lúcifer, Deus deste século, serpente, príncipe da potestade do ar. Qual é a relação dele com o nosso mundo? Ele está relacionado com toda forma de mal e pecado no mundo. Foi o diabo que aliciou o homem a pecar. Por isso que o nome dele, diabo, significa acusador, caluniador. Qual é a obra dele? Se opor a Deus, ao seu plano. Ele é quem origina, instiga o pecado e a rebelião contra Deus. Por isso que 1 João 3,8 que lemos, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmãos, é ruim de falar, mas quando nós nos colocamos contra Deus, nós temos um aliado ante Deus. Quase dizendo assim, uma aliança com Deus ou uma aliança com o maligno. Um pacto com Deus ou um pacto com o maligno. Qual é o pacto? Nós nascemos pecadores. Infelizmente, nascemos pactualmente. Você fala, não tem como não praticar o pecado. Mas é que aquele que pratica o pecado é aquele que habitualmente pratica o pecado. João mostra então a fonte das ações. O contexto de João é de falsos mestres. Ele mostra a fonte de ações dos falsos mestres, o diabo. Por isso que, dê uma olhada em 1 João 5,19. O texto que o nosso irmão leu no meio da liturgia. Vamos ler juntos esse versículo? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, se você imaginasse nesse texto duas redes e
ficasse 2 armadores e você na rede, ou os 2 armadores são as mãos do Todo-Poderoso na nossa vida, e nós somos dele, estamos nas mãos dele. Ou a expressão que está aí, o mundo inteiro jaz, descansa no maligno. Nós temos 2 lugares, ou descansamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e o Salmo 91 descreve aquele que habita no coração do Altíssimo, ou então nós, passivamente, conscientes ou não, jaz, descansa no maligno. E a gente percebe isso em Efésios 2:1, quando diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E aí vem a maneira de andar sem a graça do Senhor, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba que nós temos 2 maneiras de andar nesse mundo. Ou como filhos da obediência, pela graça de Deus em Cristo, ou como filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer que sem Cristo eu tenho outra luz? Não, você não tem nenhuma luz, porque somente Jesus, nós celebramos esse mês com a cidade multifocada de luz. Nós celebramos aquele que é a luz do mundo. Por isso que Jesus, em João 8:12, diz assim. O que ele diz, Jesus, em João 8:12? Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos? De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E se eu não sigo Jesus, eu estou andando com lanternas pequenas, deixando de lado o brilho daquele que veio iluminar a minha alma, o Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, antes de terminar a primeira parte, quem é o guia da sua vida? Ficou ruim de escolher, né? Tipo assim, Jesus ou o maligno, a obediência ou a desobediência, a vida ou a morte, a luz ou as trevas. Escolha a luz, para que duvidar? Deus fez tudo para que nós andássemos na sua luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Andemos na luz. É o convite da graça de Deus. Andemos na luz. Não deixe que o Natal passe só um momento de despertar sentimentos tão agradáveis. Andemos na luz. Mas o Filho de Deus, ele veio, ele se manifestou para destruir as obras do inimigo. Jesus se manifestou para destruir as obras do inimigo. Quais as obras do diabo, se ele está atuando no mundo hoje? Lembra daquela conversa horrível que teve Jesus com os judeus ali em João 8? Ele fala assim, mas nós cremos em ti. Ele falou, olha, vocês que dizem que são filhos de Abraão, em João 8,44, ele diz assim, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala, o profeta de mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nós estamos lidando, irmãos, com o pai da mentira. Ele procura convencer homens e mulheres a acreditarem nele, ou melhor, nas suas mentiras. Aí você fala, quais são as mentiras? Essa é a primeira mentira. Qual é o seu conceito de Deus? Se o conceito de Deus não é conforme revelado na Escritura, você não está andando na verdade. Deus criou o homem e a mulher num mundo perfeito para viverem, e Deus ainda deu o supremo, a beleza, o deleite, o prazer da comunhão com Ele. Aí quem surge em cena? Uma serpente falando. Vem cá, vocês acham que Deus ama vocês de verdade? Vocês não percebem que estão sendo escravizados por Deus? Dê uma observada no que ele disse. O que ele disse? Ele disse para não comer das árvores do jardim? Começa a confusão.
Olha, essa restrição que Deus colocou sobre vocês é grande demais. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Pensando na mentira acerca de Deus. Quando uma coisa dá errado na nossa vida, quando acontece uma tragédia na nossa vida, a tentação maior é colocar o fardo da culpa em quem? Os incrédulos falam isso até nas mídias. Vem cá, fulano, onde é que estava Deus quando aconteceu essa tragédia? O primeiro ódio de muitas pessoas, às vezes é um câncer, a pessoa cheia de projetos de vida, o ódio contra Deus. Eu já ouvi alguém falar assim, eu odeio Deus. Quem assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, lembra no número 1, aquele professor, quando ele é confrontado no meio do filme, ele odiava Deus. Deus matou a minha mãe com câncer. Irmãos, isso eu não estou ignorando o sofrimento das perdas, mas como o diabo usa até as perdas para mentir contra Deus. Essa inimizade com Deus faz parte. Se você ainda anda como inimigo de Deus e não como seu amigo, porque Jesus, aquele que celebramos nesse mês, ele veio para reatar a sua amizade e a minha com Deus. Ele veio para nos chamar a andar com o Pai como filhos amados. Isso deveria nos convencer, deveria desarmar a nossa tentativa de salvar a nós mesmos e dizer, muito obrigado por tão grande Salvador. Hoje de manhã eu estava ouvindo um livro, um áudio, para não ouvir tanta notícia ruim, né? Tem um livro em áudios e tem texto físico também chamado Liturgia do Ordinário. Aí eu estava ouvindo e a pessoa me chamou a atenção para um texto que eu achei interessante. No início do Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo é batizado, o Senhor Deus fala assim, eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Fica pensando numa coisa. Ele não tinha ensinado nada ainda, ele estava começando o ministério. Ele não tinha curado ninguém, ele não tinha feito coisas espetaculares. E o Pai está dizendo, ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, talvez essa é a maior glória do cristianismo. O cristianismo é a única religião em que nós somos aceitos por Deus, não pelo que fazemos para conquistar a Deus. O cristianismo proclama o que Deus fez. Cristo morreu em nosso lugar para que nós fôssemos aceitos por Deus. Isso é graça. Graça é entender o que Deus fez em Cristo por nós. E dizer, Senhor, Tu és o meu amigo, o meu prazer. E o Senhor ora e fala, você que está confiando no meu Filho, você é amado. Você é amado. Pode estar na maior tragédia. A pessoa vira pela graça e fala, Tu és o meu pastor. Tu és meu. A primeira coisa, então, que o diabo tenta tirar é essa questão. Ele mente acerca de Deus desde o princípio. Mas, em segundo lugar, ele mente sobre a vontade santa de Deus. O pecador olha e fala, eu me restringi a alguma religião? Ele fala assim, eu quero mais a minha vontade. E a graça de Deus fala assim, o que a fé nos traz? Adoção. Nós falamos assim, Pai nosso que estás nos céus. O que a fé traz? Uma perspectiva diferente. Eu quero ver Deus na minha vida, no meu lar, no meu trabalho e na igreja. Santificado seja o teu nome. Aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu quero que outros experimentem. Venha o teu reino. A minha vontade é pequena, é finita, é pecadora. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O diabo vem mentir contra a santa vontade de Deus. Deus concedeu leis ao homem, leis para o nosso bem, para o nosso benefício. Deus nos criou e por isso Ele sabe o que é melhor para a nossa vida.
Os homens não compreendem isso. E acreditam na mentira de Satanás, de que Deus, Ele não sabe. A vontade dEle não é boa, perfeita e agradável. Por isso que a aplicação que a gente faz aqui, pensando para refletirmos, o desprezo ao Evangelho e a vida de santidade, a semelhança do Senhor Jesus, esse desprezo é porque, se assim o fazemos, estamos acreditando na mentira do diabo de que a vontade de Deus não tem importância. Porque na mentira satânica de que a vontade de Deus não importa. Como isso é, um mal chama o outro. Mentira sobre as consequências do pecado. Parece aquele programa antigo. O importante é o aqui e agora. Não tem consequências, o diabo diz. Não tem desobediência. Não tem uma alma eterna que nunca vai morrer. Mas a Bíblia diz em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo vem e diz: não creia nele. Deus não quer que vocês sejam como ele. Seus olhos serão abertos. Deus oprime. Olha, você sabe de uma coisa? Não se envolva com religião. A religião oprime sua vida. Quer te colocar cercas. Seja livre. Faça o que eu estou dizendo a vocês e vocês serão maiores do que agora. Ele estava mentindo sobre as consequências do pecado e da desobediência. Sabia que Satanás faz a mesma coisa hoje? Ele ainda continua sussurrando para desobedecermos a Deus e quebrarmos a sua santa lei. Ele nos assegura que podemos fazer o que quiser, não haverá punição, não dará nada errado. E na loucura, muitos acreditam nele. E mais tarde, veio que o caminho do pecado é extremamente amargoso. Caiu na mentira da falsa liberdade e da falsa paz. Lembra de Gálatas 6, 7 e 8? Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a sua própria natureza pecaminosa, dela colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Quais são os resultados? Nós vimos algumas obras que o diabo traz, mas e o resultado? Espero que você não saia com esse resultado daqui. O resultado que ele traz o primeiro é ter homem e mulher sob o seu próprio poder e domínio. Talvez o maior engano de Satanás é ele se ocultar na vida de homens e mulheres pecadores, porque o que o cristianismo faz é desmascarar as obras dele pela palavra do Senhor. Ter homens e mulheres sobre o seu próprio poder e domínio. Quando você lê esse versículo, onde você se coloca? O que já lemos. 1 João 5,19, sabemos, olha o que a fé diz: eu sei que eu sou de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. São duas posições: em Deus e no maligno. Por que isso acontece? Como é que ele mantém homens e mulheres sobre o seu domínio? Lembra de 2 Coríntios 4, 3 e 4? Por exemplo, olha uma verdade, você está aqui e você fala: eu estou aqui por causa de fulano, porque eu tenho dificuldade demais com crente. Crente é chato demais, eu não gostaria de estar no meio dos crentes. Eu, por mim, eu não me envolvo com o evangelho. Aí Paulo vem e fala assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, e aí vem ele, nos quais o Deus deste século, essa é a maneira que ele mantém homens e mulheres sobre o seu próprio poder e domínio. Ele segue o entendimento dos incrédulos, com um objetivo: para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus deste século, ele tem esse trabalho de cegar o entendimento. Imagine uma coisa: eu estou pregando aqui, e o véu, algo está na cabeça. Você fala: como é que a pessoa vai, quem vai tirar isso? É impressionante. O mesmo poder que disse lá no início na Bíblia: haja luz,
É o poder que o Evangelho tem, de resplandecer o poder de Deus em nossos corações, para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Que bênção! Que bênção que Deus vem e nos socorre nas nossas trevas espirituais. Aí Jesus vem em Lucas 11 e ele fala assim, no verso 20 a 23, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque sobrevindo um mais valente do que esse valente que estamos falando, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que olha a bênção que o Senhor veio fazer, e nós celebramos isso. Em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí a gente olha, como se nascesse naquele momento o mais valente de todos os valentes, o grande herói de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o descendente da mulher que veio para esmagar a
cabeça da serpente aquilo que jamais faríamos por nós mesmos. Jamais. Porque estávamos totalmente escravizados. Ele veio para nos resgatar. Que bênção! Jesus veio em cumprimento da antiga promessa dada aos primeiros pais, homem e mulher, Adão e Eva, logo após a queda. Em meio ao caos que tinha ali, ele veio. E aí nós vemos essa vitória, em primeiro lugar, na encarnação. É como se fosse para romper todas as amarras da mentira do diabo. O quê? Ele está dizendo o que eu não amo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Invade a história, o amor invade as trevas, e Deus vem nos conquistar com os laços de amor, com o Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, podemos celebrar o Natal, porque o diabo afirma, Deus está contra vocês, e o Natal mostra, Deus é por nós. Aquele que não economizou o seu próprio Filho, o que ele fez? Antes por todos nós o entregou. Paulo desafia as trevas e tudo mais quando diz assim, como Deus não nos dará no seu propósito soberano todas as coisas que nos conduzem à felicidade eterna? Como não nos dará todas as coisas com o seu Filho? Se Deus fez o máximo por nós, Ele não tinha mais ninguém para entregar, para salvar pecadores rebeldes como nós. Deus deu o máximo por nós. O mínimo que podemos fazer é entregar completamente os nossos projetos pequenos, de vida egocêntrica e ensimesmados, para nos envolvermos no maior projeto de resgate de pecadores, o projeto da redenção de Deus. Oh, irmãos, que bênção é olhar o nosso Salvador enfrentando o diabo ali em Mateus 4, e dizendo que Ele é o último Adão, o vitorioso Salvador. Que bênção! Deus nos amou. A vida do Senhor Jesus, a única vida digna de ser chamado vida, que é vivida em absoluta conformidade com a lei de Deus. Jesus veio para exaltar, glorificar a perfeição da lei de Deus. E ao observarmos a Ele, nós chegamos a Ele e verificamos nós como mendigos pecadores, necessitados daquilo que Ele estava cheio, graça e verdade, para que nós paramos de viver vidas medíocres e mentirosas que o pecado traz. Mentira por acreditar que Deus não nos ama. Mentira por acreditar que o caminho de Deus não é perfeito. Oh, Ele veio resgatar a nossa mente, vagando por aí. Que bênção! Que bênção que Ele veio. Não somente isso, o ensino dEle mostra as profundezas da natureza má do pecado. A lei disse assim, não adulterarás. Em Mateus 5, 28, ele diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmão, você vê que Jesus veio nos livrar da hipocrisia. Ele veio livrar da hipocrisia que está na intenção da maldade com o próximo. Seja uma mulher, seja um amigo, ou aquela pessoa que não deveríamos odiar em nosso coração. Que graça maravilhosa que veio para entrar nas entranhas dos nossos pecados e nos salvar de nós mesmos. Que bênção, que bênção. O coração, Jesus veio falar assim, olha, eu vim porque de dentro do coração dos homens, Mateus 15, 19, procedem os maus desígnios. Os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmia. Por meio do seu ensino, ele desfaz toda mentira e obra maligna.
Que coisa maravilhosa! É por isso que o Evangelho nos chama a contemplar o Senhor Jesus, nos seus milagres e atos poderosos. As obras de Satanás ele veio para destruir. Ele cura aquela pobre mulher, que não só estava paralisada, totalmente a mulher estava, não sei como, encurvada. E ela estava assim durante 18 anos. Jesus fala com ela, e de imediato ela estava toda encurvada, e de repente ela se volta. É o poder de Deus que chegou no mundo. Aquilo que o diabo fez, ele vem desatar tudo. Parece pregador neopentecostal quando fala isso, né? Ora, ensinava Jesus no sábado, é o que diz Lucas 13, 10 a 13, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, estava assim, coitada, há 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus. Oh, irmãos, quando nós olhamos, eu acho que quando a gente vê esse verbo, a gente tem que ressignificar esse verbo ver, quando Jesus vê, porque ele vê completamente, ele vê com amor, ele vê com compaixão, e ele liberta aquela mulher daquela situação. Mulher, estás livre da tua enfermidade. A mesma palavra que criou o universo, agora está em nosso mundo, restaurando vidas e mostrando o reino de Deus foi inaugurado. Que bênção! Sabe por quê? Lucas diz assim, é quando o valente bem armado, ele guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Só que acontece algo muito legal, sobrevindo um mais valente do que ele. É Jesus. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e arranca aqueles que estão em suas mãos, e diz, adorem ao Senhor. Vocês são livres. Ah, meus irmãos, e de repente o diabo pensou que tudo estava derrotado. Aí nós passamos a observá-lo, o diabo e o inferno em festa, porque toda a sua vida levou à sua morte. Eu acho que aquele diretor de filme Mel Gibson, um dia eu estava falando para os jovens que naquele filme Paixão de Cristo, ele põe um diabo bem feio assim, olhando as cenas acontecendo, e a gente vai ver aquela cena final. Ele não traz lá, mas é a cena, irmãos, do silêncio. O judaísmo diz, nós nos livramos. O diabo diz, não era esse. O descendente da mulher não era ele. A festa durou muito pouco. 3 dias. 3 dias. O que ele estava fazendo na cruz, antes de morrer? Oh, se essa resposta sua te conduz para 2 lugares. O que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário? 2 lugares, a sua resposta te conduz. A felicidade eterna, se você sabe que Ele veio para pagar aquilo que você não pode pagar e que eu não posso pagar, pelos nossos pecados. Oh, se você sair aqui com senso de dívida, que Deus ainda te conduz ao arrependimento, para não acordar, depois que dormir nesse mundo, nas mais densas trevas, no inferno de fogo. Ah, quantos natais uma pessoa pode passar e não entender a profundidade da libertação que o Natal veio trazer. Oh, Ele é o único que foi naquela cruz. Ele desfaz a condenação da mentira, elimina a culpa, Ele nos retifica, nos reconcilia com Deus. Ele desfez a condenação do pecado que decorre de dar ouvidos à mentira de Satanás. E nós chegamos agora no momento máximo da fé. É quando Jesus diz assim, chegou o momento, em João 12, 31 e 32. É a prova final de que Deus se agrada da obra daquele que começou essa obra no Natal. Anuncia para nós que podemos
ter certeza da nossa salvação. Ele diz assim em João 12, 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, o diabo, será expulso. Que valentia, irmãos, por nós. E quando eu for levantado da terra, que essa verdade seja a sua verdade, eu atrairei todos a mim mesmo. Que salvação nós temos na cruz do Calvário, a consumação. É por isso que em 1 Coríntios 15, aquele inimigo que você vai enfrentar, ele enfrentou por nós. Quer ver a pergunta horrível? Como você vai enfrentar a sua morte? Como livrar desse inimigo? O Senhor Jesus Cristo, eu vim provar a morte por você. Eu fui ressurreto pelo Pai por você. Tetelestai, está consumado. Tudo foi pago. Que bênção. Que bênção, celebremos a vinda do Filho, porque só foi os primeiros luzes da maior obra de resgate de pecadores. Ele, Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe aqueles principados e potestades que lemos no início desse sermão? E despojando os principados e as potestades. Sabe o que Jesus fez na sua ressurreição? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de triunfo é o rei que veio para conquistar pecadores, e agora ele está pelos 4 cantos do mundo, reunindo o povo de todo tribo e nação, para que apresente, sem faltar nenhum, todos os seus eleitos, naquele dia na sua presença, especialmente aquilo que nem imaginamos o que será, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se cremos nele, nós recebemos a sua vida e nos ressuscitamos com ele. Efésios 2,6 diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, a gente chega e pensa numa coisa, o que podemos fazer à luz da ressurreição de Jesus? Queria tanto que hoje fosse uma virada de chave na sua vida. Infelizmente, nós sairemos celebrando o Natal, esse Salvador, com uma vida nova. O último Adão, nos dando vida. Ou sairemos, vida velha, sem esperança, aguardando, não sei o que. Podemos ter uma vida nova. Jesus não somente trouxe vida e a imortalidade, mediante a sua ressurreição, mas Ele concede, é o que o Natal nos traz, que a vida de Cristo seja a vida dele em nossa alma. Jesus tomou todas as nossas necessidades humanas, Ele morreu por nossos pecados, eliminou a nossa culpa. Jesus cuidou disso tudo. Jesus, Ele nos enxertou nele. Irmão, ser crente, entender o Natal, é deixar de estar unido com o pecado, contra Deus, e voltar-se pela graça, unir-se a Cristo, contra o pecado. Você é crente ou descrente? Crente é estar unido com Cristo, crescendo à semelhança dele, contra o pecado. Ser incrédulo é continuar, mesmo com essa grandiosa obra, unido ao pecado, e sem saber às vezes, vivendo contra Deus. Eu estou falando isso porque há ainda uma grande obra que está sendo realizada, um por um. Eu espero que Ele tenha feito, e tenham paciência comigo. Se você ainda não entendeu isso, eu peço paciência comigo, porque dá vontade de esgoelar enquanto eu estiver vivo, para que você entenda que Ele ainda está se apoderando de pecadores para salvá-los, libertá-los
do mundo e de Satanás, um por um. Como? Ao crer no Evangelho, nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus está edificando o seu próprio reino. Valores totalmente diferentes do que Adão trouxe. Ele está atraindo homens e mulheres para Ele mesmo. Como é que você vai desprezar um convite? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Você vai achar descanso para a sua alma? Como você vai virar as costas para isso? Jesus está na glória, Ele está agora, por isso que nós começamos lendo Ele como grande rei, adoramos a Ele como grande rei, sentado à direita de Deus. Deve reinar assim, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Jesus continuará até assim reunir o número dos seus eleitos. Quando isso ocorrer, Jesus virá outra vez. Se Ele voltasse hoje à noite, Ele iria ser um estraga-prazer ou um amigo que vem para levar os seus amigos. Quem é Jesus para você? Ele é o Rei, o Senhor, que vai completar a sua obra. Virá com a espada poderosa, não só o mal e o pecado, mas também o próprio Satanás e seus emissários. Serão lançados no lago de fogo, e por fim serão banidos da vista de Deus por toda a eternidade. É a nossa garantia de tudo isso. É o fato da ressurreição. Ele se manifestou para acabar com o grande inimigo de nossas almas, as obras do diabo. Ele é, para que Deus finalmente seja aquilo que deveria ser sempre na nossa vida, tudo em todos. Se nós estivermos no exército do vitorioso Jesus, poderoso que já se levantou da sepultura, venceu a morte e nós lhe pertencemos. Contemplaremos aquele juízo final de Satanás. Habitaremos por toda a eternidade no estado de perfeição, sem pecado, nem tristeza, sem gemidos, sem lágrimas. Ali nem mesmo vai ser necessidade do sol, pois a luz da glória do Senhor, na face desse mesmo Senhor, que nasceu como um bebê em Belém. E nós nos esquecemos dessa gloriosa fonte do sol, totalmente livre de pecado para todo o sempre. Só uma pergunta: você acha que foi conto da Corunchinha ou de velhas caducas, ou essa é a sua fé? Que seja a sua fé. Fiquemos de pé e adoremos aquilo que será o cântico nesse último dia com os nossos irmãos.
Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai, muito obrigado, porque o Senhor planejou, executou de forma completa, absoluta, a nossa salvação. Pai, muito obrigado por tão grande salvação realizada em Cristo Jesus, seu único Filho. Pai Celeste, que a graça do Senhor possa conduzir a cada um de nós, celebrar não somente o nascimento do teu Filho, mas a completa vitória sobre o mal que ele veio conquistar para nós pecadores. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo completo perdão que podemos experimentar em Cristo. Muito obrigado pelas boas novas de paz contigo, graça do Senhor, esperança da glória eterna. Pai, olha para aqueles que estão desanimados na caminhada, que haja renovação de esperança, mediante a completa vitória do teu Filho. Pai, ajuda-nos a entender que a nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo, por meio de Cristo, produz eterna glória, acima de toda comparação. Oh Pai, abençoa cada um de nós, abençoe nossas famílias, nesse período de fim de ano. Queremos louvar pela mão poderosa do Senhor, sobre nós, nesse ano que já está quase findando, mas queremos também seguir com a esperança daquele que é o Senhor.